pela Backfriends, bactérias são amigas e não inimigas, e você está no curso de Bioquímica Bacteriana, na nossa aula de metabolismo heterotrófico, quarta parte. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, darem uma olhadinha no nosso site. No nosso site tem o link para o TikTok, para o Instagram e para o YouTube, tá? A gente faz esse pedido porque feedbacks são sempre bem-vindos, então a gente só melhora, a gente só pode melhorar se a gente tiver feedbacks, então a gente agradece muito se vocês puderem dar uma olhada no nosso site, certo? E lembrando, nosso curso está hospedado no canal do YouTube, tá? Então, aqui no canal do YouTube a gente tem o nosso curso em forma de playlist. Então, tem a playlist aqui do curso de Bioquímica Bacteriana. Então, playlist de Bioquímica Bacteriana tem as aulas do nosso curso de Bioquímica Bacteriana, certo? Inclusive, meu cabelo tá com a cor do logo do curso. Bem, agora vamos voltar aqui para continuar falando de metabolismo heterotrófico. Então, na parte 3 a gente discutiu aí uma série de vias metabólicas. E agora a gente, na parte 4, vai finalizar essas vias metabólicas. Como eu havia dito, o metabolismo heterotrófico ele é um pouquinho mais chatinho do que o autotrófico, porque ele acaba conectando-se com o autotrófico, né? A diferença de um para o outro é que no autotrófico você tem o ciclo do Calvin-Benson. Bem, então o famoso ciclo de Krebs. A ideia aqui não é a gente ficar decorando um monte de nome, nem isso, nem aquilo. Então a ideia aqui é a gente entender o quê? A gente entender que entra uma molécula e saem outras moléculas. Então, no ciclo de Krebs, a gente vai ter aí a entrada de moléculas oxidadas e a saída de moléculas reduzidas. Lembrando, essas moléculas, quando elas são oxidadas e elas são reduzidas, elas ganham e perdem energia. Então, quando ela é reduzida, quando uma molécula é reduzida, você tem um agente que a gente chama de poder redutor, lembra? Que pode ser o NAD, o NADP ou o FAD, que acontece no ciclo de Krebs. Ele vai ser reduzido a NADH, NADPH e FADH. Então eles vão ficar energizados. Esses são os poderes redutores. Essa energia, ela é guardada. Então vamos lembrar, ela é guardada numa molécula chamada de ATP. Então, na verdade, a molécula é o ADP, né? O adenina difosfato, que vai ser reduzida e vai se tornar, né? Quando ela é reduzida, ela se torna ATP. Então, essa energia ela vai ser estocada ao final de todo o processo das vias metabólicas no ADP, que vai se tornar ATP. Tá? Então, a gente não pode se esquecer disso. Então, boa parte da energia que a célula produz para o seu funcionamento, vamos relembrar também, a célula ela produz energia, ela necessita de energia para a sua subsistência, para as suas necessidades básicas e para dar origem a outras células. Afinal de contas, os seres vivos querem se perpetuar, né? O princípio básico aí da vida, o princípio básico dos seres vivos. Então a gente tem que entender isso do ciclo de Krebs e não ficar, o que entra, o que sai. Isso daí, esse tipo de coisa, você dá uma olhadinha no mapa e acabou. Então você vai lá e vê, ó, o oxalacetato, o acetil-CoA, ele vai com CoA, vira citrato, não à toa que o nome do ciclo de Krebs também pode ser ciclo do ácido cítrico, tá? Citrato, isocitrato, enfim, ele se chama ciclo porque a molécula, no caso aqui o oxalacetato, ela é uma molécula que é renovada. Então ela, oxalacetato, acetil-CoA, citrato. Esse citrato ele gira o ciclo e volta a ser oxalacetato em algum momento. E aí aqui é formado uma série de poderes redutores que vão ser
oxidados, né? Esses poderes redutores vão ser oxidados e vai dar origem ao ATP. E o ADP acaba sendo reduzido, tá bom? Para continuar, então esse é o ciclo de Krebs. Depois do ciclo de Krebs, como eu disse, a ideia não é a gente ficar decorando um monte de nome, é entender o processo, entender o que está acontecendo, tá? E entender que todos esses poderes redutores, ao final, vai ser convertido em energia, tá? Então, se a gente pudesse fazer um desenho, né? Se a gente pudesse pegar e fazer um desenho, eu vou fazer esse desenho na nossa aula de revisão. Quando a gente fizer revisão, eu faço um desenho para ilustrar o que está acontecendo. Os ramos oxidativos e redutores, ele é interessantíssimo porque, veja, o ciclo de Krebs ele é um ciclo de fato, né? Ele começa com uma molécula e termina com a mesma molécula. Ele é um ciclo. Agora a gente tem nas bactérias esse chamado ramos oxidativos e redutores, porque um lado do ramo oxida e o outro lado do ramo ele reduz. Então aqui, ó, de FADH para FAD, ele oxida. Então do lado esquerdo, né, ele reduz, ele oxida. E do lado direito ele reduz. Então de NADP para NADPH. Porque tem bactérias que não conseguem fazer essa etapa aqui do ciclo de Krebs. Geneticamente elas não têm os genes que sintetizam as enzimas que produzem essa etapa do ciclo de Krebs. Então elas precisam de outras estratégias, porque lembra, as bactérias e outros seres vivos precisam de 13 compostos precursores. Então, a adaptação, né, a evolução levou elas a se adaptarem à ausência dessa etapa. Então, como que ela faz essa etapa? Essa etapa ela inicia-se aí com a entrada do piruvato tornando-se acetil-CoA e as reações elas seguem de um lado e de outro para poder fornecer esses precursores sem que haja um prejuízo maior para a célula. Então a célula consegue esses precursores, tá? Depois a gente tem o ciclo do glioxilato, que também é um ciclo um pouco mais complexozinho do que se você for imaginar, se for pensar o ciclo o ciclo de Krebs, porque você tem essa reação aqui, ó, com uma molécula de glioxilato de isocitrato, tornando-se glioxilato para malato. Então isso é meio que um atalho que a célula faz, tá? Então, se a célula precisa produzir muito malato, ao invés dela realizar uma reação de isocitrato para succinato, para fumarato e depois para malato, ela pode fazer o seguinte, ela pode fazer isocitrato, glioxilato, malato. Então isso economiza o tempo, né? Porque afinal de contas, se ela precisa, sei lá, fazer oxalacetato, então ela demanda aí oxalacetato. Por quê? Por que eu estou falando dessa forma? Porque as células no ciclo de Krebs ou no ciclo do glioxilato, enfim, o ciclo que vai formar moléculas aí de oxalacetato, fumarato, succinil-CoA, são moléculas que vão dar origem aí a aminoácidos, né? Então, asparato, triosina, isoleucina. E os aminoácidos são moléculas fundamentais, são blocos construtores, né, maior que os precursores, fundamentais para que a célula se multiplique. Então, em algum momento, pode ser que o metabolismo demande mais de um tipo de molécula do que outra, tá? Isso tudo vai ser determinado pelas condições que a célula se encontra. Então, dependendo das condições que a célula se encontra, ela vai produzir uma ou outra coisa em excesso ou não. Isso geralmente vai causar um desequilíbrio na célula, mas se ela está em um processo de desequilíbrio nutricional, ela vai acabar demandando aí mais ou outra produção de certas substâncias. Bem, aqui é um resumo. Então, esse resumo, ele mostra o quanto
das vias metabólicas do metabolismo central de carboidratos é necessário para poder produzir os 13 precursores. Então aqui tem a listinha dos 13 precursores e aqui tem as vias metabólicas e as vias que são produzidas, né? Aliás, os precursores que são produzidos nessas vias metabólicas. Então, olha só, não tem nenhuma via metabólica onde haja, né, a produção de todos os 13 precursores. Então a célula precisa fundamentalmente combinar muito mais do que 2 ou 3 vias metabólicas. Ela vai pelo menos aí precisar de uma Enters-Dudhoff, uma via das pentoses, um ciclo de Krebs, para poder conseguir produzir esses precursores, tá? Bem, ao finalzinho aqui, a gente tem mais uma via que é importante a gente pontuar, que é interessante, que é a via da a gliconeogênese, né? Então, como o nome diz, gliconeogênese, gênese vem de criação, né? Então, gênese vem de criação, neo vem de novo e glico vem de glicose. Então, a gliconeogênese é uma via metabólica onde não há presença de glicose 6-fosfato, que lembra, ó, glicose 6-fosfato, vamos lá na listinha dos precursores que são fundamentais. Glicose 6-fosfato é um dos precursores fundamentais. Frutose 6-fosfato é um dos precursores fundamentais. Então lembra das reações que acontecem na via de Embden-Dudhoff e na via de Embden-Meyer-Parnas. As primeiras reações dependem de uma molécula de glicose para poder acontecer. Então, a via da gliconeogênese, ela basicamente vai pegar moléculas que não são glicoses, moléculas não glicolíticas, por assim dizer, e vai transformar essa molécula em moléculas derivadas aí, derivadas não, que são correlatas à glicose. Então, por exemplo, você pode ter moléculas como o lactato passando por reações químicas. Então é o contrário, né? Você tem uma molécula que vai passar por reações químicas inversas e essas reações químicas inversas vai dar origem aí, por exemplo, a glicose 6-fosfato, tá? E aí perceba como é interessante. Aqui não ocorre produção de poder redutor, como é o caso da maioria das vias glicolíticas, que aqui é a gliconeogênese, né? Vai ocorrer o consumo de poder redutor e não a produção, tá? Então, essa foi a última parte do metabolismo heterotrófico. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e é isso aí.